E mais uma vez estamos começando BrunoCast. podcast oficial de Caxias do Sul. Isso. Tudo bem, Brunão? Tudo certo, mano. Hoje o assunto é bom, hein? Hoje o assunto é bom. Inclusive, tu tá no esquema, né? Hoje tu tá no esquema, né? Cara, é um assunto bom que ainda me dói, Dói. mas que é um assunto necessário. É. Copa do Mundo. Copa do Mundo. Copa do Mundo, né? E pra quem tá achando que entrou aqui já, passou esses 20 minutos, tá, vamos falar de Copa do Mundo, vamos embora já. Não faça isso. Não faça. Não feche o YouTube, o Spotify, seja onde você está escutando ou vendo a gente, porque a gente não vai falar da derrota do Brasil. Graças a Deus, eu não quero A fazer gente isso. não vai falar da final também. A gente não vai falar nada disso, né, Bruno? Não. O que a gente vai falar? A gente vai falar dos principais aprendizados que a gente teve com a Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo é um evento que durou um mês e pouquinho, que trouxe muitos insights, que vale a pena não só no futebol, como nos negócios, na vida pessoal. Perfeito. Que são eles. Vamos começar? Vamos começar. Vou trazer para vocês, pra gente discutir aqui, argumentar um pouco, um ponto muito importante, assim, que é o primeiro que tem aqui, inclusive, Qual que é o primeiro? que é para vencer. O que tu precisa para vencer? O que tu precisa? Estratégia. Tá aí. Precisa de estratégia para vencer. E não é um jogo de futebol. É a vida. É isso. Para vencer, para ter sucesso no negócio, para te, enfim, vencer um campeonato, claro, qualquer coisa. Estratégia é fundamental. Exatamente. Tem que estudar o inimigo e tem que definir a tua estratégia, as tuas metas. A gente vê o exemplo de, por exemplo, o Marrocos. Marrocos é o maior exemplo. Olha onde o Marrocos chegou. Com estratégia. Com estratégia. E com futebol jogado, tá? Não foi aquele negócio de cagada, porque até certo ponto ali era uma defesa que tinha menos sofrido gol no campeonato inteiro, mano. Com estratégia, jogando futebol. Exatamente. Então, assim, estratégia é uma coisa que a gente sempre precisa ter, independente do que a gente está falando. Se a gente está falando de montar uma empresa, se a gente está falando de só ter uma ideia, se a gente está falando de, por exemplo, ir viajar, tem que ter estratégia, tu tem que planejar tua rota, tu tem que, entendeu? Tudo. Planejamento, Tudo né? envolve estratégia e planejamento. É isso. Precisa ter isso. E eu vou ter que trazer esse ponto que, infelizmente, a Croácia teve uma estratégia, né? Pra nós. Muito superior. Não só nessa Copa, como de 2018, porque a estratégia deles é cansar o inimigo, levar pra prorrogação ou pênaltis e ganhar lá. E dava certo. Inclusive, Chegaram a Croácia na final. tinha um goleiro que... Pô, que goleiro, né, cara? Não tem como comentar aquele goleiro, né? Realmente, aquele cara é um astro. Ele, assim, analisou muito bem o jogo. É um baita de um goleiro. Tem que admitir e bola pra frente. Última Copa, chegaram na final assim. Isso já puxa um outro ponto, que é o nem sempre o favoritismo ganha, né? Totalmente. A estratégia ganha o favoritismo. Jogo contra Brasil e Croácia, por exemplo. Não vamos sofrer aqui, vamos falar. Brasil, uma puta de uma seleção. Ranking FIFA, primeiro lugar. Perdeu pra Croácia, que tava em oitavo. Tava por aí. Por né? Conta da Copa de 2018, porque a seleção não é tudo isso. Exatamente. A seleção tem 3 nomes ali que tem um pouco de destaque, um principalmente, né? Mas eles vêm de ser um time 100% favorito, não só para aquele jogo, mas para a Copa inteira. Sim, porque eles souberam estudar não só a estratégia deles, como a estratégia do outro time e se adequar. Exatamente. A estratégia vence favoritismo 100%. E é muito nítido a gente ver, já puxando o outro gatilho, olha só, esses assuntos tá muito engatado, né? Olha a dedicação que o pessoal teve. Dedicação. O pessoal da Croácia, principalmente, não tava lá só por vamos ver no que dá. Não. Eles estavam focados. Tava obcecado pelo aquele jogo. Eles sabiam que a seleção era uma das maiores seleções do mundo. Na verdade, a maior do mundo. E mesmo assim, não vamos baixar a cabeça. Perfeito. Vamos ganhar, vamos ir pra cima. Vamos respeitar, mas vamos pra cima. E isso se aplica a todos aqueles resultados que a gente não esperava e que aconteceram na Copa. Camarões ganhou de nós assim. Tunísia na França ganhou assim. Que mais? Arábia Saudita da Argentina ganhou assim. Eles respeitavam o favoritismo. Mas eles não baixavam a cabeça. Eles se dedicavam pra vitória. É uma coisa que isso a gente viu muito presente nessa Copa. Que tem o filme do Adam Sandler. Sim. De basquete, né? De basquete. Que inclusive me fugiu o nome, tu lembra? Eu ia lançar um arremesso final, mas isso é um outro documentário, né? O do Adam Sandler. Não lembro, velho. Mas uma hora eu vou lembrar aqui, é só esquecer um pouquinho que volta. Mas enfim, ele fala uma frase muito famosa naquele filme, que eu vou traduzir aqui pra vocês, que é: obsessão vence talento. Exato. Então, a gente ter dedicação, foco, obsessão por algo, principalmente quando a gente fala de esporte ou de empreendedorismo, a obsessão vai vencer. Vence. Quantas vezes a gente viu uma pessoa que tentou 50 vezes e as 50 vezes não deu certo? Não é comum ver isso.
A gente vê pessoas tentando 50 vezes, mas pelo menos 5 deram certo. Sim. E muito certo, na verdade. Sim. Né? Então... A dedicação sempre vai vencer. A dedicação, a obsessão, a vontade sempre vai vencer. Talento, estratégia, planejamento. Mas isso não quer dizer que a gente tem que deixar de lado. Exato. A gente não pode deixar de lado o talento, a estratégia, o planejamento por conta da obsessão. A gente tem que juntar. Até porque a obsessão é um movimento estratégico e planejado para tu alcançar aquilo que tu não consegue naturalmente, digamos assim. Isso aí. Porque através da obsessão tu consegue igualar o nível, né? É isso aí. Igualar o nível daqueles que são extremamente privilegiados. Estão fora da curva, né? Completamente. E um talento dedicado, então, nem se fala, né? Nem se fala. Um talento dedicado vai muito longe. Exatamente. E assim, a gente vê, nessa Copa do Mundo ficou muito claro, chegar lá em cima... Não é todo mundo que consegue chegar lá em cima. Não é, mano. Eu trouxe esse dado aí, inclusive, né? Trouxe esse dado. Que Posso citar aqui? Pode dar-lhe. 80... Isso frase do Bruno, tá? Vou deixar bem claro aqui. 80 seleções já participaram ao longo da história. E apenas 8 países venceram. Entre eles Brasil, Argentina, Uruguai, Alemanha, Espanha, Itália, França e Inglaterra. O topo é pra poucos. Muito poucos. Velho, pensa que 80 seleções disputaram, só 8 campeões. Claro, campeões repetidos, Quantas Copas a gente teve até agora? Muitas. Só o Brasil teve 5. Toma, então. Que a gente Tem venceu. que respeitar. Tá vendo 5 estrelas aqui, que é ó? a última, né? A próxima é 6. Se eu não me engano, já teve mais de 40 edições, né? Não. 20 alguma coisa. 20 alguma coisa. 20 alguma coisa? É. Mas enfim, mais de 20, certamente é mais de 20 edições que já tiveram e apenas 8 países venceram. E 80 disputaram. 80 países disputaram. Isso mostra o topo é para aqueles que realmente se esforçam, que têm um talento dedicado e que se preparam para isso. É que se preparam para isso. E que se preparam. Exatamente. Estão prontos para aquele momento, velho. Exatamente. O topo é muito para poucos. A gente vê, na internet a gente tem acesso a muitas pessoas que estão no topo. Né? Que realmente estão no topo. Só que isso é porque a gente está olhando o filtro, né? É a mesma coisa a gente pegar o filtro de seleções que já ganharam. A gente está falando de 8 seleções. Brasil, Argentina, Uruguai, Alemanha, Espanha, Itália, França e Inglaterra. São 8 seleções. Só que quando a gente olha para todas, são 80 seleções. Isso a gente está falando de países. 80 países. Cara, e vale lembrar aquele também de tipo assim, qual que é o teu topo? Porque para muitas seleções, para 8 seleções, o topo foi a Copa do Mundo. Olha o que aconteceu com Camarões. Exatamente. Camarões fez a maior história do país. Ganhando do Brasil. Ganhando, inclusive, não só do Brasil, o feriado nacional. A Arábia Saudita também. Arábia Saudita também. Sabe? Olha o que aconteceu. O Camarões, por um gol que foi feito, venceu pela uma primeira vez a seleção africana, venceu o Brasil com um gol daquele cara que eu esqueci o nome. Aboubakar. Tá? Que, inclusive, o único cara que tinha feito gol na seleção brasileira, né? Tava na arquibancada. O único cara africano também que fez gol na seleção brasileira. Não lembro se era o Eto'o. Enfim. Mas, enfim, ele tava na arquibancada e assistiu ele fazendo gol e ganhando o jogo. Sim. Né? Inclusive, aquele foi o cartão vermelho mais lindo da história, né? Que o árbitro até pediu desculpa, né? O cartão amarelo e vermelho mais lindo da história. Porque aquilo foi incrível. Mesmo o Brasil perdendo, a gente tem que admitir que o que aconteceu ali foi história. Sim. E o que eu deixo claro também, né? A questão do topo é pra poucos. Porque quantos jogadores históricos nunca ganharam uma Copa do Mundo? Olha o Messi. Cara, o Cristiano Ronaldo... Tá ligado? A gente citou 2 extremos, né? Cristiano Ronaldo e Messi. Mas, pô... Neymar, craque de bola. Muitos jogadores Thiago Silva não acessaram esse topo. Mas já ganharam Champions, já ganharam Libertadores, já ganharam um monte de coisa. Mas tá que a Copa do Mundo é Copa do Mundo. Copa do Mundo é o topo do topo. O topo não é pra todo mundo. Agora, vamos falar do Pelé, então, que alcançou o topo 3 vezes. 3 vezes. Maluquice. Cara, o brasileiro é muito egocêntrico. Tem uma coisa que a gente sai, as pessoas, né? A gente, não eu e tu, mas as pessoas saem falando, nossa, o Neymar só se machucou, não faz nada, não joga nada. Só que a gente tem que lembrar que no último jogo que aconteceu do Brasil, com o gol dele, ele se tornou o maior artilheiro da seleção brasileira ao lado do Pelé. É verdade. O cara é gigante pra história do Brasil. Vamos pensar um pouquinho aqui, entender o que aconteceu. Ele virou o maior artilheiro da seleção brasileira ao lado do Pelé. Não é pouca coisa. Não, nem Ronaldo. Nem Ronaldo. Sabe? Nem Romário. Nem Romário, nem Roberto Carlos. Ninguém. É Neymar e Pelé.
Apenas. Então, a gente não chegou no Hexa esse ano. A gente, infelizmente, não teve uma boa performance, né, nessa Copa. No último jogo, nos 2 jogos, né, a gente não teve uma boa performance. Só que a gente continuou fazendo história. O Brasil continuou fazendo história. E, principalmente, o menino fez história. Sim. Vou entrar no próximo ponto aí, agora que tu falou do Neymar, que eu acho interessante. Eu não sei se está em ordem. Tá. Mas é o fato de, mesmo sendo do mesmo time, da mesma seleção, existem pessoas que torcem contra. Quantas pessoas que vocês conhecem que estavam torcendo contra o Brasil na Copa do Mundo? Sendo brasileiras. Quantas pessoas comemoraram que o Neymar se machucou? Muitas pessoas. Por conta de N fatores. O que é isso, minha gente? Qual que é a lição que isso traz? Que mesmo as pessoas que estão do nosso lado, às vezes torcem contra a gente. Exatamente. E a gente menos espera. Exatamente. E uma coisa que puxa isso também, puxa pro Neymar também, que é emocional e psicológico, é muito mais importante que o teu talento. Não interessa se tu é o melhor batedor de pênalti da história do universo. Se tu estiver nervoso, tu vai errar. Isso funciona, por exemplo, tu é o maior apresentador de palestras do mundo. Se tu estiver nervoso para fazer uma palestra, aquela palestra vai ser uma merda. Vai ser horrível. Se tu pega a pessoa que não sabe fazer palestra, mas está muito confiante, sabe o que ela precisa falar, ela vai fazer um show. Mas agora, a pessoa que sabe tudo e não tem confiança e não tá com o psicológico em dia, está nervosa, está ansiosa, pode botar um ponto final. Cara, daí, e sabe o que é mais louco? Isso é um negócio muito interessante, que na Copa do Mundo a seleção brasileira não tinha um psicólogo, tá? Não tinha um psicólogo? Pensa, a situação mais estressante, com mais ansiedade, não tinha um psicólogo. Não tinha um psicólogo. Não tinha. Tudo bem, aquele a gente estava também falando de profissionais bem qualificados, né? Eu acho que assim, tinha muita gente, 16 pessoas do Brasil, né, não tinham jogado a Copa ainda. 16 jogadores. 16, né? Então, mas os outros já tinham jogado, então assim, tinha muitos jogadores com muita experiência ali, né? A gente tá falando de Thiago Silva, de Neymar. Sim, então, Marquinhos já tinha jogado, Alisson. Então a gente tá falando principalmente Thiago Silva e Neymar, né? Sim. O Daniel Alves também. Principalmente Daniel Alves. Principalmente Daniel Alves. E assim, a gente tá falando de jogadores que têm muita experiência, então eles acabam trazendo, né? Essa força, essa positividade que a equipe precisa. Então talvez não ter um psicólogo não era prioridade. Mas é importante. Mas não descarta. Porque no momento que tu vai pra uma cobrança de pênalti, não importa a tua habilidade, o que importa é o teu emocional naquele momento. É o teu psicológico. Não descarta. Vamos deixar uma coisa clara aqui, Brunão. Diga. Porque tem muita gente falando sobre isso. Eu acho que é legal a gente ter trazer para as pessoas também isso sobre a questão dos pênaltis, né? Por que Neymar bateu por último? Por que ele não foi o primeiro? Como é que funciona a questão dos pênaltis? Né? Conversei com ele semana passada. Exatamente. E eu clarifiquei, né, mano? Numa conversa rasa, a gente descobriu que em todas as outras Copas, em todos os outros pênaltis, ele sempre foi o último a bater. Ele sempre foi o quinto a bater. Então, a gente ganhou as Olimpíadas de 2016, assim, com ele batendo por último. Por quê? Porque é o que mais pega no psicológico, é o que mais pega no emocional. E se o cara não tá preparado, doidão, ele faz o que o Baggio fez na Copa de 94. Agora veio a referência. Agora eu puxei. Tu puxou. Cara, tem que estar preparado psicologicamente pro quinto pênalti. Exatamente. Cara, se tu não chegou, Ainda sobre esse assunto, Brunão, por que o Neymar não bateu em primeiro? Por que os melhores jogadores não bateram por primeiro? Cara, existe uma expressão no futebol que é assim, time que tá ganhando não mexe. Se a gente ganha normalmente as disputas com o Neymar em quinto, eu não mexeria naquela hora também, tá ligado? Eu não mexeria. Exatamente. Tem aquele negócio... A questão de quem escolhe o pênalti na Copa do Mundo é diferente, né? Não é o técnico que vai lá e rabisca quem ele quer. É uma conversa mútua, né? É uma conversa, o time inteiro ali tem alguns minutos para se reunir, né? Alguns poucos minutos, não são muitos. Alguns poucos minutos, onde o time inteiro se reúne, inclusive banco, assistência técnica, todo mundo se reúne. O Tite, no caso dele, com o papelzinho lá anotando. E ele passa por jogador e jogador. Tu quer ser o primeiro? Não. Tu quer ser o primeiro? Não. Tu tá com confiança? Não. Tu tá com confiança? Tô com muita confiança. Então vai. Tu vai ser o primeiro, meu garoto. Toma. Vai lá. Vai lá e brilha. Vai lá e brilha. Esse foi o caso do Rodrigo. Rodrigo, que coitado, cara, porque o Rodrigo tem 21 anos e já tava batendo aquele pênalti decisivo. Infelizmente perdeu. Mas que tem um futuro absurdo, Rodrigo. Exatamente. Pelo mindset dele.
Tu pega a entrevista ele falando, tu pega em qualquer situação dele fora de campo, exatamente, ele é um gênio. Dentro de campo nem se fala. Então, joga muito. A gente vê o quão importante é o emocional na hora de um momento desses, de um momento muito decisivo. Sim. E a gente não tá falando só de futebol. Imagina o teu emocional na hora de tomar uma decisão para uma empresa. Sim. Eu vou trazer um exemplo aqui muito assim, não é comum, tá? Porque esse assunto não é mais muito falado, mas foi muito falado. Ike Batista. Tá? Imagina quando ele tava começando a decair. Tá? 2014 tava no auge ali, 2015 começou a afundar, não tava mais dando certo. Imagina o peso que ele tinha que ter, o peso que ele tinha na hora de tomar uma decisão para a empresa. Muito peso. Sabe? Porque ele não tinha uma empresa. Ele tinha dominado o Brasil inteiro, cara. Todos os setores. Ele fazia de tudo um pouco. Ele tinha empresa para suprir necessidade de outra empresa. E então imagina assim, a carga que ele tinha nas costas dele para tomar uma decisão no momento daqueles. Totalmente. Óbvio que ele tem uma equipe ajudando ele, mas a decisão final é dele. Isso aplica para futebol, aplica para empreendedorismo, aplica para momentos, tudo. Sim. Emocional pesa. Inteligência emocional é um pilar muito importante. Muito importante. E que a gente viu presente na Copa do Mundo. E isso puxa já o gancho da questão do líder, né? Do líder. Tá aí. Toda equipe precisa de um líder. Não interessa. É uma empresa, é um grupo de amigos, todo mundo precisa nomear um líder. Talvez não vai ter uma votação. Geralmente não tem uma votação. Não tem. Geralmente o líder tá naquela posição porque todo mundo entende que ele é o líder. Sim. A gente pega o exemplo da Copa do Mundo. Na Copa do Mundo eu digo que a gente não tinha apenas um líder, a gente tinha 2 líderes. Thiago Silva e Neymar. Ponto final. Na minha opinião, esses foram os 2 líderes da Copa do Mundo no Brasil. Sim. Thiago Silva e Neymar. Cara, eu te dou o exemplo da França. A França que chegou na final. O capitão não é o Mbappé. O capitão é o goleiro deles, o Lloris, que tem 30 e poucos anos. Exatamente. Não é porque o cara é o melhor do time que ele é o capitão. É porque quem é o mais líder naquele momento, quem motiva mais, quem dá mais gás pra todo mundo, que é o capitão. É que nem no Brasil, no mesmo caso. O Neymar é um líder de campo. O Neymar é o maior artilheiro da Copa do Brasil junto ao Pelé. Sim. Mas ele não é o capitão e nunca foi. Ou foi? Foi? Em alguns momentos sim. Só que o Thiago Silva é muito mais líder que ele naquela situação. Claro que o Neymar é o Neymar. Pô, até quebrei tudo aqui. Neymar é o Neymar. Indiscutível. Mas naquele fato, quem tava com a braçadeira é o Thiago Silva. Motivos que só quem tá no dia a dia entende. Eu não sei por quê. Tá ligado? Não tem como dizer exatamente por que o Thiago Silva é. Mas eu posso cravar que ele é líder. Não, e assim, isso puxa também a questão... e volta bastante pro jogo do Brasil ali, que é a questão, um time é uma caneca só. Time é um pote só. Cara. É uma coisa só, é uma união só. Então, o time do Brasil não perdeu porque o Fred avançou. O time do Brasil não perdeu porque o Neymar estava falando para todo mundo recuar e não recuaram. O time do Brasil perdeu porque todo mundo fez... Desandou. O que aconteceu, né? Todo mundo desandou. Cara, não tem alguém culpado ali. O fato de ter uma equipe é um negócio que tu tem que entender a tua posição dentro de uma equipe. Eu vou te dar o exemplo do Cafu, que ele falou nos Bastidores do Penta, que é um documentário de 2002. Naquela seleção tinha o Ronaldo, tinha o Rivaldo, tinha o Ronaldinho Gaúcho. Brincadeira. Pô, era cheio de estrela. E ele era o lateral direito. Claro, naquela época ele era o melhor lateral direito do mundo. Mas teve um momento que ele falou assim, numa entrevista que ele falou: eu não vou ser o melhor jogador da Copa. Eu não vou ser o artilheiro da Copa. Mas ninguém vai fazer a minha função melhor que eu. Eu vou ajudar o meu time, eu vou fazer o meu time ser campeão na minha função, vou fazer o meu papel. E olha, quem me diz alguém que faz a função dele melhor. E quem que era o capitão? Hoje é difícil. E quem que era o capitão? Ele. Exatamente. Porque ele entendia esse papel dele, ele entendia que ele não precisava ser o artilheiro que ia lá e fazia todos os gols. Tinha o Ronaldo pra isso. Ele tinha que fazer a função dele. Ele fala assim, Ronaldo não ia ser lateral direito melhor que eu. Não. Rivaldo não ia. Eu ia ser o melhor lateral direito. E eu fui o melhor lateral direito. E ele não ia ser um jogador melhor que os outros. Não ia. Porque ele não ia ser melhor zagueiro, ele não ia ser melhor atacante, ele não ia ser melhor meia, ele ia ser o melhor lateral. Até porque ele não precisava ser. Não precisava. Ele tinha que fazer a função dele. Exatamente. E foram campeões. Exatamente. E trazendo agora um dos últimos pontos aqui, ou o último, que é sobre adaptação, né, Brunão? Adaptação. Isso acho que a gente pode comentar bastante questão de empresas, principalmente com o podcast. A gente se adaptar ao momento é muito importante. Então, por exemplo, a gente está aqui fazendo podcast e gravando sobre um assunto, mas esse assunto ninguém se interessa. Por que a gente vai gravar sobre ele, então? Sabe?
A gente tem que gravar sobre assuntos que as pessoas estão procurando e se interessando e querem mais informações, querem entendimento em relação a isso, né? Então, tem que se adaptar. O Brasil tinha que ter se adaptado à situação do jogo. Não se adaptou, sabe? Do mesmo jeito que diversos outros times tinham que ter se adaptado ao placar atual, à situação do jogo atual. Olha, a Croácia fez o melhor exemplo disso. Olha a maneira que eles se adaptaram para o jogo contra o Brasil. Sabe? Eles enfrentaram adversários completamente diferentes, porque na verdade não tem nenhum adversário que seja parecido com o Brasil. A gente tem 5 atacantes praticamente. Em momentos do jogo a gente tem 5 atacantes. Sabe? Totalmente. Não tem uma seleção que tenha tanto atacante assim. França tem, mas... Tem um poder de fogo, mas não é tudo isso. Não é, sabe? Não tem 5 atacantes lá que estão chutando na melhores do goleiro. Mundo, né? Então, assim, se adaptar ao que está acontecendo na tua frente, ao que está acontecendo na tua vida, ao que está acontecendo na tua empresa, ao que está acontecendo no teu negócio. Sim. Isso é muito importante. Cara, e o exemplo clássico da adaptação que eu acho que eu botei aí é a Copa ter acontecido no Catar. Um país minúsculo, que pega o quê? 50 graus no Catar. Eles adaptaram o país para uma Copa do Mundo. Receber turista, fazer restaurante, fazer shopping com uma temperatura tranquila e gerando uma experiência massa. Porque todo mundo que está no Catar fala que a experiência lá é massa, é boa. Fala. Tá ligado? Sim, o Catar não era pra ser isso. É maluquice. Catar tinha ar-condicionado. Ainda tem? Ar-condicionado nos estádios. Sim. E não tem ar-condicionado lá na salinha. Não. Tinha ar-condicionado em tudo. Cara, climatizador na rua, velho. Em tudo. Em tudo tinha. Pô, tinha brasileiro passando frio lá nos estádios, tá? Tinha. Teve momentos lá. Eu acho que foi num jogo do Brasil, inclusive. O quê? Não foi num jogo do Brasil. Eu vi em vários. Todo mundo de agasalho. Todo mundo de casaquinho. Porque eles criaram realmente... Eles se adaptaram à situação e criaram uma nova situação. Olha o que vai acontecer com o Catar depois da Copa do Mundo. Vai continuar sendo o país que sempre foi. Um país muito rico, só que muito pequeno. Né? Não gera tanto assim. Ele mais atrai. Né? Só que olha o que ele vai fazer com os estádios. Sabe? Ele fez um estádio de container 100% desmontável. Sabe? Ele vai construir hospital dentro de estádio, vai construir shopping dentro de estádio. Cara, além de adaptar o país para uma Copa do Mundo, ele vai adaptar os estádios da Copa do Mundo para fazer um país. Tem noção disso, velho? Exatamente. Eles vão se adaptar 2 vezes, mano. Exatamente. Muito doido. O gasto da Copa do Catar foi assim, 20 vezes maior que o gasto do maior gasto anterior da Copa do Mundo, que tinha sido o Brasil. Tá? Com obras não finalizadas, enfim. Até hoje. Muita corrupção, enfim, todo mundo sabe o que aconteceu. O Qatar teve um gasto, assim, 20 vezes maior. Eu não tô brincando, bota dado no YouTube. Tu vai ver o gráficozinho, é que assim, estoura pra cima. Mas bilhões de dólares utilizados. Só que eles não fizeram isso só pra Copa, eles fizeram isso pro país. Pro país. Eles fizeram investimento no país, não um investimento na Copa, que nem aconteceu no Brasil. Que a gente fez estádio que estão abandonados até hoje. Estádio onde não tem nem time. Exatamente. Onde eles fizeram. Então, assim, o país Qatar, ótimo exemplo, se adaptou ao momento e utilizou isso como uma oportunidade. E é isso que a gente tem que fazer na nossa vida. É isso que se adaptar aos momentos e entender como transformar a situação que tu tá numa melhor situação. Dessas que a gente deu aí todas, qual que pra ti tu diz assim, essa é a mais importante? A mais importante, emocional. Emocional? Emocional. Isso aconteceu muito comigo. O emocional pesa muito. E pra ti, Bruno? Cara, eu vou naquele do exemplo do Cafu, de entender a tua posição e ajudar na tua função. Um time vencedor é feito em conjunto. Ser o melhor onde tu tá. Porque, por exemplo, se o Cafu, que é o melhor lateral direito, ele quisesse em algum momento virar um meio campo, mudar de posição, ele teria moral pra isso. Teria. Então, no momento que tu é o melhor na tua posição, tu quer mudar, tu já tem uma bagagem. Tem autoridade, né? Tu tem autoridade, tem experiência. Perfeito. Mais alguma coisa a agregar, Bruno? Não, mano, eu acho que isso foi bom. Assim, a Copa do Mundo, muitos aprendizados, como a gente trouxe aqui. Infelizmente não foi dessa vez que a gente levou. O sonho do Hexa foi adiado. Mais uma vez. Mas se tudo der certo, eu vou assistir o próximo lá. 2026. Presencial, eu vou chorar no estádio. Tô cravando aqui agora. Por algum motivo tu vai, né? Pô, é verdade. Bruno. Não, vai dar nós. O Hexa vem, 2026 é nós. Eu falei isso em 2018 que ia ser em 2022. Não importa. Tamo indo. É que agora tá gravado, né? Agora tá... Em 2018 eu não tava gravado. Então, agora tá registrado. Agora tá registrado. Me cobrem. A culpa é minha se não ganhar. Isso aí é o peso, né? Tu, mais alguma coisa, mano? Tenho mais nada. Eu acho que deu pra aprender muita coisa, deu pra gente compartilhar muita coisa.
Eu espero que quem escutou isso absorva. Porque o que a gente está falando aqui não são simplesmente alguns pontos. Não. São pontos de inflexões. Bom. São viradas de chave para o teu negócio, para a tua vida e para as tuas experiências. É isso. Então fica o recado. Aproveita esses pontos. É isso, mano. Isso. Muito bom. Muito obrigado. Siga a gente no Instagram. Siga a gente no TikTok. Siga a gente no YouTube, que no caso é se inscreva. Curta o vídeo, compartilhe. E é isso. Muito obrigado.